Boa tarde, meu nome é Heloísa Tomiz, eu sou residente de ginecologia e obstetrícia do Hospital das Clínicas da UFG. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre depressão na mulher e o meu orientador é o Dr. Murilo Ferreira Caetano. Esse é o roteiro da apresentação. Inicialmente eu vou falar sobre definições e diagnósticos, sobre epidemiologia, fatores de risco, etiologia, o tratamento e, por fim, o artigo. Sobre as definições e diagnósticos, é importante inicialmente caracterizar o que seria o humor, que é um tom de sentimento difuso, persistente, que influencia o comportamento de uma pessoa e colore sua percepção de ser do mundo, segundo Kaplan. Ela pode ser caracterizada principalmente por sentimentos de depressão, tristeza, vazio, melancolia, angustiado, irritável, desconsolado, excitado, eufórico, maníaco, jubiloso e muitos outros. Tem como características a labilidade, o nível de atividade, a capacidade cognitiva e as funções vegetativas também. É importante também relacionar os estados de humor com uma linha tênue na nossa vida. A eutimia, ela seria um estado de equilíbrio do humor, né? Que ela é um ponto de estabilidade entre o humor deprimido e o humor eufórico. Já em relação à euforia, ela seria um aumento energético do humor de forma desproporcional. E, por sua vez, a depressão e a hipotimia, elas estão relacionadas a uma modulação do humor para baixo, com uma diminuição energética do humor. Na conceituação de mania e hipomania, também é importante porque ela acaba tendo que ser identificada em alguns pacientes, porque o transtorno afetivo bipolar é um dos principais diagnósticos diferenciais da depressão. Então, a identificação da mania acaba excluindo a hipótese do transtorno depressivo. Seria, então, uma autoestima inflada, a necessidade de sono diminuída, uma distratibilidade, grande atividade física e mental, envolvendo um excesso de comportamento prazeroso. A mania, ela acaba sendo um humor anormal e persistentemente elevado, expansivo ou irritável, que dura pelo menos uma semana ou menos se o paciente tiver que ser hospitalizado devido à gravidade da situação. A hipomania, ela dura pelo menos 4 dias e ela é semelhante a um episódio maníaco, exceto por não ser grave o suficiente para causar um comprometimento do funcionamento social ou ocupacional desse indivíduo, e pelos aspectos psicóticos não estarem presentes no quadro. Sobre a distimia e a ciclostimia, a distimia acaba tendo como característica ter pelo menos 2 anos de humor deprimido, não grave o suficiente para receber um diagnóstico de episódio depressivo maior. Então, é aquele tipo de depressão considerada leve, que possui um tempo de duração mais prolongado. A ciclotimia, ela tem por definição ter pelo menos 2 anos de ocorrência frequentes dos sintomas hipomaníacos e que eles não podem ser diagnosticados como um episódio maníaco propriamente dito. E também acontecem sintomas depressivos que também não podem ser diagnosticados como um episódio depressivo maior. A depressão, então, ela pode ser conceituada tanto como um estado de humor, tanto quanto uma síndrome. Como estado de humor, ela é um sentimento de tristeza, desespero, ansiedade, vazio, desânimo ou desesperança. Como síndrome, ela é caracterizada como um conjunto de sinais e sintomas que podem incluir o humor deprimido. Então, ela pode ter como espectros o transtorno de depressão maior, depressão menor ou até mesmo a distimia. Então, para caracterizar o transtorno depressivo maior, tem-se que a ausência de episódios de mania, hipomanias ou misto, já conceituados anteriormente em outros slides, e ter pelo menos 2 semanas 4 sintomas desses associados, como alterações do apetite e do peso, alterações do sono e na atividade, a falta de energia, sentimentos de culpa, problemas para pensar e tomar decisões e pensamentos recorrentes de morte ou suicídio. E aqui eu trouxe para vocês o DSM-5, como está caracterizado o diagnóstico do transtorno depressivo maior. Aqui no DSM-5, ele caracteriza como 5 ou mais dos seguintes sintomas, se eles estiverem presentes durante o período de 2 semanas, e que elas acabam trazendo uma mudança em relação ao funcionamento do indivíduo anteriormente,
e ela deve ter pelo menos como sintoma o humor deprimido ou a perda de interesse ou prazer do indivíduo. Lembrando que a gente tem que excluir alguns sintomas devido a outras condições médicas. Então, o humor deprimido na maior parte do dia ou quase todos os dias, acentuada diminuição do interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades na maior parte do dia, perda ou ganho significativo de peso sem estar fazendo dieta, insônia ou hipersonia quase todos os dias, agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias, fadiga, perda de energia quase todos os dias, sentimento de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada, uma capacidade diminuída para pensar ou de se concentrar, ou uma indecisão quase todos os dias. Pensamentos recorrentes de morte, não somente o medo de morrer, mas também ideação suicida recorrente sem um plano específico, ou uma tentativa de suicídio ou plano específico para cometer o suicídio. Ainda, esses sintomas devem causar um sofrimento clinicamente significativo ou um prejuízo funcional, social, profissional e em outras áreas importantes da vida do indivíduo. O episódio ele não é atribuído aos efeitos fisiológicos de uma substância ou outra condição médica. E a ocorrência de um episódio depressivo maior, ele não é mais bem explicado por outros tipos de transtornos que acabam sendo como um diagnóstico diferencial, como transtorno esquizoafetivo, esquizofrenia, transtorno esquizofreniforme, transtorno delirante ou outros transtornos. E nunca houve um episódio maníaco ou um episódio hipomaníaco no paciente. Ainda sobre alguns diagnósticos diferenciais, é importante a gente identificar condições clínicas que possuem sintomas depressivos, né? Então, é importante investigar mononucleose, disfunções tireoidianas e suprarrenais, HIV, delírio hipoativo nos idosos e outros. Os fármacos também são importantes serem investigados nos pacientes, como medicamentos cardíacos, antihipertensivos, sedativos, hipnóticos, antipsicóticos, antiepilépticos, antiparkinsonianos, analgésicos, antibacterianos e antineoplásicos. Sobre a epidemiologia do transtorno depressivo maior, tem uma prevalência no Brasil ao longo da vida de 15,5% de acordo com o Ministério da Saúde. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, está em quarto lugar de doenças que mais causam ônus nos pacientes, respondendo por 4,4% dos ônus acarretados por todas as doenças durante a vida. Acaba ocupando também o primeiro lugar quando considerado o tempo vivido com incapacitação ao longo da vida, cerca de 11,9%. O início normalmente acontece principalmente na terceira década de vida, não excluindo outras faixas etárias para o início da doença. E tem uma prevalência ao longo da vida de até 20% nas mulheres e 12% para os homens. Em relação à característica do transtorno depressivo sobre o sexo, é uma observação que ela é quase universal e ela, independentemente do país ou da cultura, é que existe uma prevalência de 2 vezes mais do transtorno depressivo maior em mulheres do que nos homens. Isso está relacionado aos principais fatores, que seriam as alterações hormonais, aos efeitos do parto, aos estressores psicossociais e aos modelos comportamentais de impotência aprendidas, que, na verdade, ele está relacionado a algumas explicações causais internas que produzem uma perda de autoestima após alguns eventos externos adversos. Dos fatores de risco, nós temos principalmente o histórico familiar, os transtornos psiquiátricos correlatos, estresse crônico, ansiedade crônica, disfunções hormonais, dependência de álcool e drogas ilícitas, traumas psicológicos, doenças cardiovasculares e endocrinológicas, neurológicas, neoplásicas e entre outras. Os conflitos conjugais também são importantes e a mudança brusca de condições financeiras e desemprego. Sobre a etiologia, temos os fatores biológicos, principalmente as aminas biogênicas. A serotonina é um dos principais e mais comumente associados à depressão. Um dos fatores que explica essa associação com a depressão é justamente a eficácia dos inibidores de receptores de serotonina, E também como característica temos que são múltiplos receptores de serotonina que se encontram principalmente no sistema nervoso central.
A depressão de serotonina, ela pode precipitar a depressão. Em alguns pacientes com impulsos suicidas, foi identificado concentrações baixas de metabólitos da serotonina no líquido cerebroespinhal, segundo o Kaplan, que também é uma correlação de associação importante da serotonina na fisiopatologia da depressão. Sobre a norepinefrina, o mecanismo de associação desse neurotransmissor com o transtorno depressivo são os downregulations dos receptores adrenérgicos e as respostas clínicas aos antidepressivos que possuem a norepinefrina. A ativação de receptores beta-3 sinápticos, que diminui a concentração de norepinefrina, eles acabam também regulando a quantidade de serotonina liberada. Então, ele influencia também na quantidade de liberação de serotonina. Os acontecimentos da vida e o estresse ambiental também é um fator etiológico importante. Quando a gente leva em consideração nessa teoria, acaba que ela explica que o estresse que acompanha o primeiro episódio de transtorno depressivo, ele resulta em mudanças duradouras da biologia do cérebro e que, por sua vez, vai alterar os estados funcionais dos neurotransmissores, dos sistemas sinalizadores intraneurais também. Pode ocorrer ainda uma perda de neurônios e, consequentemente, os contatos sinápticos acabam sendo prejudicados. Sobre o tratamento, ele vai requerer principalmente um planejamento que incluam elementos biológicos, psicológicos, socioculturais e ambientais. O alvo terapêutico, então, é a remissão máxima dos sintomas que caracterizam o episódio, a melhora da qualidade de vida e da capacidade funcional, uma recuperação do funcionamento psicossocial, a diminuição e do risco de recorrência também. E como definição de remissão, tem-se a ausência de sintomas ou sinais desse episódio índice, e que preenchem o diagnóstico de transtorno depressivo e uma recuperação funcional desse paciente. A psicoterapia, ela acaba sendo ela importante no tratamento e ela possui um papel fundamental na remissão dos episódios. E ela apresenta-se sob duas óticas, A psicoterapia isolada, que ela não tem associação de outras terapêuticas e ela é recomendada para casos leves de transtorno depressivo. Já a psicoterapia de apoio, ela vai estar associada a outras medidas, como as farmacológicas, e ela pode ser considerada em todos os casos. A abordagem terapêutica, então, quando se relaciona à psicoterapia, ela vai estar baseada na melhora da autoestima do indivíduo, desse sentimento de autoestima, da eficácia, da confiança e esperança do paciente, no funcionamento psicológico, o ego, que seria o teste de realidades, habilidades cognitivas, capacidade de organizar pensamentos e comportamento, na regulação de afeto, a capacidade de se relacionar com os outros e a moral do indivíduo. E as habilidades adaptativas também, como comportamentos que estão associados ao funcionamento eficaz com a família, com os amigos e com os colegas de trabalho. Sobre a farmacoterapia, alguns princípios para manejo que são importantes para a gente iniciar um tratamento farmacológico é uma investigação clínica detalhada que inclui avaliação do risco de suicídio, da bipolaridade, das comorbidades psiquiátricas ou não psiquiátricas, do uso concomitante de outras medicações que esse paciente possa estar fazendo, e de mencionar os sintomas desse paciente. Os tratamentos farmacológicos e não farmacológicos também, eles devem ser baseados em evidências e também deve incluir-se a preferência desse paciente na hora de tomar a decisão se ele quer ou não um tratamento farmacológico. A avaliação de outros tratamentos prévios que ele possa ter feito, incluindo dose, duração, a resposta a efeitos colaterais do antidepressivo e outros medicamentos relacionados também. E quando ele está clinicamente indicado a terapia farmacológica, tem que se fazer a avaliação laboratorial, incluindo os lipídios, provas de função hepática, renal, tireoidiana e um eletrocardiograma. Alguns outros exames também podem ser solicitados. A determinação da adesão ao tratamento do paciente também é importante. A tolerabilidade, a segurança, a melhora precoce em 2 semanas do início do tratamento. O segmento posterior ele deve acontecer a cada 2 ou 4 semanas
E é importante também fazer o segmento com o uso de escalas validadas, que acabam avaliando e monitorando os resultados a partir da inserção desse fármaco e também de orientar as decisões clínicas, né, do terapeuta. Ainda sobre os princípios para o manejo, algumas situações que são importantes a gente avaliar seria que a eficácia plena das medicações ela acontece em torno de 2 a 4 semanas do início do fármaco. Então, nesse período, o paciente está passando por adaptações, né, e está passando pela caracterização da dose plena desse fármaco. O segmento ele precisa ser a cada 2 ou 4 semanas e pode ser feito de forma ambulatorialmente. O tempo mínimo de tratamento com a dose eficaz que aquele paciente, dose eficaz para aquele paciente deve ser de no mínimo 6 a 12 meses. A remissão, após o início do tratamento com antidepressivo, ela vai acontecer em 30% dos casos. E o paciente que fica assintomático por 6 meses, ele é considerado recuperado do episódio depressivo atual. Lembrando que a ausência de resposta por 2 semanas deve-se descontinuar, ou seja, realizar o desmame do fármaco e acrescentar uma outra modalidade de fármaco. É recomendado também utilizar o antidepressivo em dose terapêutica, incrementando a dose de acordo com a eficácia dela, a tolerabilidade do paciente, até uma dose máxima indicada pela posologia, e avaliação por 6 a 8 semanas antes de determinar que o paciente seja respondedor ou não àquele composto. Então, na escolha do antidepressivo, deve-se levar em consideração algumas coisas. Existem poucas evidências para a escolha do antidepressivo em função do subtipo clínico. A escolha é baseada principalmente na intensidade e das características do transtorno, né? Os transtornos de depressão de intensidade grave, a gente pode utilizar os tricíclicos, né? Podemos utilizar a eletroconvulsoterapia, os inibidores de recaptação de serotonina. Podemos, na depressão de intensidade moderada, pode-se utilizar todos os antidepressivos. Na depressão de intensidade leve, todos os antidepressivos podem ser usados. Pode ser considerado outras opções de abordagem, como, por exemplo, a psicoterapia isolada. E na depressão subsindrômica, que é casos um pouco mais raros, né, todos os antidepressivos podem ser utilizados. E também a terapia de luz brilhante em caso da depressão subsindrômica, que seja sazonal. Sobre as associações ao antidepressivo, nós temos o uso de antipsicóticos atípicos, né, que são recomendados principalmente no tratamento do transtorno depressivo resistente e na depressão do transtorno bipolar, como, por exemplo, a quetiapina, o aripiprazol e a risperidona. Sobre a ketamina e os moduladores de glutamato, eles possuem um efeito dose-dependente, sendo que as doses subanestésicas elas apresentam um efeito antidepressivo e antisuicídio de resposta rápida. Os benzodiazepínicos também podem ser utilizados como associação. Eles diminuem sintomas ansiosos, insônia e outros sintomas depressivos. Eles devem ser descontinuados, né, gradualmente, realizado um desmame após 3 ou 4 semanas, de 2 a 4 semanas. Outra modalidade de tratamento é a neuromodulação ou estimulação cerebral, né? Ele é recomendado para o tratamento das depressões que são resistentes a tratamentos convencionais. São basicamente 2 formas principais, que é a eletroconvulsoterapia e a estimulação magnética transcraniana. Eles variam de acordo com o modo de aplicação, ou seja, de estimulação elétrica ou magnética, varia quanto à resolução espacial, ou seja, focal ou não focal, varia quanto à intensidade, se é sublimiar, subconvulsiva ou convulsiva, e tem como efeito também ser ou antidepressivo ou neurocognitivo. Outra modulação também importante para a gente avaliar no tratamento do transtorno depressivo é a atividade física, né? Num estudo com 36 países, ele acabou demonstrando que pessoas que não atingem a recomendação da OMS para a realização de atividade física possuem um risco de 42% maior de apresentarem sintomas depressivos.
Então, a atividade física ela acaba promovendo um bem-estar imediato, acaba melhorando os sintomas depressivos com a prática prolongada. Em pacientes que são internados graves, em torno de 3 semanas eles apresentam resultados satisfatórios com a prática da atividade física. Então, o artigo acaba falando dos efeitos de 3 métodos contraceptivos na depressão e na função sexual, né? Que é um estudo auxiliar no ensaio randomizado ECHO. E ele foi publicado em janeiro de 2021. Na introdução ao artigo, ele traz uma associação entre o uso de contraceptivo hormonal e o aumento da incidência ou das pioras dos sintomas depressivos, que tem apresentado resultados contraditórios em todos os estudos realizados. Existe um estudo, que ele é randomizado, controlado, feito na África do Sul, que demonstrou um aumento na depressão pós-parto entre mulheres que utilizavam contracepção apenas com progestágeno, Quando foi administrado no puerpério imediato, o risco de depressão pós-parto pode aumentar com progestágeno injetável. Essa foi a principal conclusão desse estudo. A metodologia, na verdade, trata-se de um estudo auxiliar desse ensaio randomizado, ECHO. Os participantes, eles foram randomizados para os 3 tipos de métodos contraceptivos, que é o DIU de cobre, o progestágeno injetável e o implante levonorgestrel. A idade dos participantes foram de 16 a 35 anos, com média de 25 anos. Temos como critério de exclusão o uso desses contraceptivos nos últimos 6 meses e a ausência de um desejo reprodutivo pelos próximos 18 meses. E a amostra de participantes foram de 605. Esse estudo ECHO, ele fez uma randomização de acordo com o contraceptivo, E foi impossibilitado o cegamento do estudo devido à natureza das intervenções que foram praticadas. Sobre os resultados e instrumentos, a avaliação da depressão foi realizada nas pacientes aplicando o inventário de depressão e Beck e o índice de bem-estar da OMS. A escala de impressão global dos pacientes foi feita para avaliar a melhoria que os pacientes identificaram após o uso de contraceptivos. A função sexual ela foi avaliada pela escala de experiências sexuais do Arizona. A análise estatística ela foi realizada, feito um pareamento de acordo com cada tipo de contraceptivo e a aplicação das escalas. O teste de Fisher ele foi utilizado e realizado a cada um dos 3 métodos contraceptivos. Os scores médios eles foram comparados pelo teste de Kruskal-Wallis e os dados de distribuição normal foram relacionados pelo teste de Winkelson, que acabou comparando a mediana e os intervalos interquartis. Os resultados encontrados foi que significativamente mais mulheres elas foram alocadas para o DIU e pontuaram 20 ou mais em depressão de escala moderada ou grave em comparação ao de progestágeno injetável. E a mediana da escala BDI-2 foi maior nos implantes de levonorgestrel em comparação ao progestágeno injetável. Como discussão, então, tem-se que no intervalo do estudo, as usuárias do progestágeno injetável acabaram apresentando menor risco de sintomas depressivos e tinham probabilidade de se sentirem melhor na escala de PGI. Não foram encontradas diferenças significativas no risco de disfunção sexual ou nos scores de função sexual. Os índices de sintomas depressivos eles foram baixos em comparação com outros estudos que avaliaram o uso de contraceptivos e associação com depressão. A taxa de depressão com 3 meses avaliada nessas pacientes foi de 33,5% e a taxa de depressão com 12 meses nas mesmas pacientes foi de 17,4%. Teve uma queda importante, o que aproveitou para sugerir uma diminuição de sintomas depressivos com o passar do tempo. Essas são as minhas referências. Muito obrigada.